5 minutinhos para as 11 horas da manhã. Lembra o assunto que pode limitar poderes do Supremo? Um assunto que deve ser analisado, votado na CCJ, um negócio que dá o que falar, hein? Pois bem, essa questão é o assunto do Dois Lados, com a Basília Rodrigues. É isso aí, olha, o pacote que limita poderes no Supremo Tribunal Federal pode avançar lá na Câmara dos Deputados. Isso porque a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, marcou para hoje a análise de 4 propostas nesse sentido e que ainda ampliam as hipóteses de crime de responsabilidade por parte dos ministros da Corte. O Congresso pode suspender as decisões da Justiça? Para debater esse assunto, o CNN Dois Lados de hoje vai conversar com o Roberto Liviano, que está nos estúdios da CNN em São Paulo, ele que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, e também com o advogado constitucionalista André Marcília. Bom dia, sejam todos bem-vindos, obrigada aí aos dois pela participação no nosso quadro. Bom, pelo histórico de vocês, a gente entende que vocês respeitam o que está na Constituição. Então, sobre essa PEC que fala da possibilidade, que permite o Congresso de suspender decisões do Supremo Tribunal Federal, isso é ou não constitucional? Eu vou começar pelo André Marcília, como eu apresentei a vocês, advogado constitucionalista e que também presta consultoria à CCJ da Câmara justamente pela aprovação desse texto. André? Bom dia, Basília. Bom dia a toda a audiência. Olha, a gente tem 2 aspectos nessa PEC, né? O 97 e o 102, 2 artigos. O artigo que impõe que as liminares, decisões liminares cheguem a ser analisadas pelo colegiado é totalmente constitucional, justamente porque a gente transformou, de alguma forma, o STF, que é um colegiado, em um tribunal de decisões monocráticas. Temos estudos recentes até da FGV que apontam para 80% das decisões hoje do Supremo serem monocráticas. Isso subverte a ideia constitucional, que é justamente permitir que o colegiado, conjuntamente, resolva as questões do país. Então, esse eu acho que é um ponto totalmente constitucional. A suspensão de decisões do STF, eu entendo que tem algumas delicadezas que mereçam uma melhor análise, como, por exemplo, no texto menciona-se que as decisões que exorbitem a função jurisdicional do STF devem ser ou possam ser suspensas. Quer dizer, de alguma forma, com isso, o Congresso pode entrar na subjetividade das decisões do STF, e isso eu acho problemático. Mas, por exemplo, trechos que dizem que as inovações legislativas feitas pelo STF podem ser suspensas, aí sim, porque nesse caso o STF, de forma muito objetiva, entraria na função que é do Congresso, que é de fazer leis. A gente tem aqui um defensor e um crítico a essa proposta. Do lado de cá, eu estou falando com o Roberto Liviano, ele que é procurador de Justiça, Ministério Público de São Paulo e também do Instituto Não Aceito Corrupção. Liviano, o André explicou muito bem porque esse texto, além de estabelecer essa possibilidade do Congresso suspender decisões do STF, também limita as chamadas decisões monocráticas, aquelas decisões individuais dos ministros da Suprema Corte. Na sua avaliação, a mesma pergunta, esse texto é constitucional? Bom dia. Bom dia, Basília, bom dia, André, e bom dia a quem está nos acompanhando. Respeito muito a opinião do André, mas eu tenho bastante preocupação em relação a esta proposição pelo seguinte, nós temos o princípio da separação de poderes como uma cláusula pétrea, no momento em que se estabelece a independência externa de cada um dos poderes, nós não podemos transigir com isso. Transigir com a independência dos poderes é quebrar o pacto republicano. E quando nós transigimos com isso, nós quebramos esta independência, quer permitindo que por 2/3 do Congresso nós possamos derrubar decisões do Supremo, quer permitindo que nós possamos rever decisões monocráticas. Existem instrumentos e ferramentas, Basília, para o controle de atos dos ministros do Supremo. Nós temos, por exemplo,
o instrumento do impeachment. O impeachment é uma ferramenta jurídica colocada à disposição do campo político para controlar atos dos ministros do Supremo. Também o Senado tem a ferramenta da sabatina, que é a ferramenta jurídico-política colocada à disposição. Os senadores têm a oportunidade de não acolher a indicação feita pelo presidente e essa ferramenta não é utilizada, não é? Então, um erro não justifica o outro. Se há um exercício que é considerado pelo André como político, não é por isso que você vai simplesmente desrespeitar a Constituição e permitir que um poder invada o campo pertencente ao outro. A meu ver, esse tipo de proposição quebra a separação dos poderes e isso implica em quebra, desrespeito à cláusula pétrea constitucional e isso não é admissível, isso é uma quebra do pacto republicano. É o meu ponto de vista. Doutor André, como esse texto se insere no conflito entre os dois poderes, né, legislativo e judiciário? Isso é um tema legítimo, uma proposta de reforma do judiciário ou é mesmo uma represália, uma resposta do Congresso por ter tido as suas emendas, pagamento das emendas suspenso? Olha, eu acho que é uma represália no sentido de que nós temos hoje o judiciário avançando para cima dos demais poderes também na sua função judicante. Então, quando o nosso judiciário passa a legislar, claro que precisa haver... Eu estou chamando de represália, mas, enfim, uma reação. Faz parte da função, inclusive, do Congresso fiscalizar os demais poderes e coibir abusos. E um dos abusos que nós podemos listar é justamente avançar sobre a função legislativa. Quando o Judiciário faz isso, deve. Inclusive, a Constituição garante e exige que o Congresso zele pelas suas funções. Quando ele não faz isso, ele deixa de cumprir a sua função. A gente não tem aqui nessa PEC um avanço ou uma quebra do pacto de separação dos poderes. Porque, veja, o artigo 97, ele não diz que o Congresso vai revisar as decisões monocráticas, ele exige que o próprio Supremo revise as suas decisões monocráticas pelo colegiado. Então, é uma exigência de efetividade colegiada em relação às decisões monocráticas. A gente não está aqui querendo que as decisões não existam. A ideia é de que elas sejam revalidadas e repactuadas pelo colegiado, que é justamente o que a Constituição exige. E no 102, essa questão da inovação legislativa, da inovação feita por meio do Judiciário a uma legislação, quer dizer, quando eles criam leis por meio de um julgamento, é óbvio que quem descumpriu aqui a separação dos poderes foi o próprio judiciário, né? Ele não está lá para fazer leis, ele não está lá para inovar na legislação, ele está lá para julgar a legislação que existe, para guardar a Constituição. Então, quando ele dá esse passo adiante, faz parte, a Constituição exige e permite que o Congresso faça isso, que é dizer, não, meu caro, um passo atrás porque você avançou, sinal que a própria Constituição exige que não seja feita. Doutor Liviano, essas propostas em nada não tem ali um tema, uma questão legítima que trate da reforma do judiciário ou o senhor acha que é tudo mesmo represália entre poderes? O próprio André disse que houve represália, não é? Quando você tem represália, quando você tem um desvio de finalidade, isso macula essa boa iniciativa. Não é admissível que o poder seja impelido por essa iniciativa da represália, não é? Então, veja, quem que poderia estabelecer estas regras que está se colocando aqui? O próprio Supremo, através de um sistema autorregulatório, um código de ética, sim. Desta maneira, Basília, seria possível estabelecer regras em relação às decisões monocráticas, regras em relação aos procedimentos. Seria possível estabelecer todo tipo de coisa através de um sistema autorregulatório. Agora, o Congresso não pode estabelecer esse tipo de
de condição. A independência judicial é absolutamente necessária para que o Supremo possa desempenhar o seu papel. Sem independência judicial, não é possível haver justiça, como já disse Calamandrei. Estas regras constam da Declaração Universal de Direitos Humanos, do Pacto de San José, da Declaração de Direitos Humanos Europeias. Na verdade, são regras internacionais, não constam apenas da nossa Constituição. E, na verdade, é uma represália que, Basília, vamos lembrar, a Abrage, a PGR, o PSOL pediram o quê? O cumprimento da Constituição. Pediram transparência em relação à destinação do dinheiro público nas emendas parlamentares. Pediram que seja observado o quê? O princípio da publicidade, que é constitucional, direito de acesso à informação. Pediram que se respeite a Constituição, que não haja mais orçamento secreto. E por 11-0, o Supremo determinou que a Constituição seja respeitada. E aí o Congresso reage, não aceitando que a Constituição seja cumprida. Essa situação é absolutamente inadmissível, né? Supremo que tem uma folha de serviços importante para o país, autorizando pesquisas com célula-tronco, autorizando as uniões homoafetivas e uma série de outras decisões. Se o Supremo, se há um ministro que erra, Basília, que haja o processo de impeachment contra ele, que o Senado tenha coragem de tomar essa decisão, mas não virar a mesa e desrespeitar o pacto federativo e a cláusula pétrea que protege a separação dos poderes. Eu entendo pela sua fala que o senhor defende uma autocontenção, que o próprio Supremo Tribunal Federal, então, discipline, né, se contenha e também que as regras que já existem sejam seguidas, né, com a possibilidade do Senado sacar fora um ministro do STF, se assim entender. Exato. Bom, para a gente terminar esse CNN Dois Lados de hoje, eu queria expectativas dos senhores sobre essa reunião da CCJ. Apesar desse texto controverso, e não à toa é tema que divide lados aqui, né, como no nosso quadro, o que deve acontecer? A PEC 28, entre outras que estão sendo discutidas lá, essa proposta, ela me deixa muito curiosa, porque ela permite que o Congresso suspenda, não é anular, mas suspenda uma decisão do STF se ficar comprovado uma exceção, né, se o Supremo extrapolar nas suas funções, suspenda essa decisão por 2/3 dos votos no Congresso, e aí o STF, se entrar no jogo, pode também mudar a decisão do Congresso por 4/5. Então, expõe todo mundo, coloca todo mundo ali na prateleira, mostrando, bora ver no final quem vai dar maioria para manter a decisão do STF. Carece discussão ou já tem que ser limada de pronto aqui, porque parece ser inconstitucional? Queria avaliações, palpites dos senhores, como deve ser a reunião hoje da CCJ. André Marcília. Bom, só para registrar, eu não disse aqui que foi uma represália, como o doutor mencionou. Eu disse que foi uma reação jurídica. Quis dizer represália nesse sentido, de reação jurídica. Até porque eu não sou parlamentar, não poderia dizer se houve ou não uma represália política, não tenho nada a ver com isso. Mas é necessário pontuar que essa postura de legislar do Supremo não pode ser vinculada apenas a impeachment. Então, enfim, toda vez que o nosso Supremo avançar o sinal, a gente vai impeachment um ministro, então não tem como, fica um instrumento absolutamente impossível de se verificar na prática. É preciso que haja um jogo entre os poderes mais dinâmico e que traga efetividade sem prejudicar a democracia. Impeachment todo mundo também é algo que fere a nossa legislação e traz instabilidade. Eu acho que a constitucionalidade é possível ser, a inconstitucionalidade de algumas expressões e termos é possível ser contornada com o debate, com alguns ajustes, como mencionei, sobretudo focando-se na parte em que o Supremo, o Judiciário legisla e inova do ponto de vista da legislação. Isso é algo bem objetivo e inconstitucional no sentido de permitirmos que o Supremo siga fazendo isso, é que também chamamos de ativismo judicial,
ilegal e que é algo que não é permitido pela Constituição. Ativismo é um ilícito, a gente não pode normalizar isso. Então, eu acredito que o debate hoje ou adiante possa ser no sentido de transformarmos os ruídos, vamos dizer assim, da PEC em um texto, uma redação constitucional que passe e que possa, enfim, trazer tranquilidade ao debate público daqui por diante. Olha, o André Marcília defende o debate público, né? Que é mais ou menos o que a gente já também está fazendo, né? Falando dessa PEC. Doutor Liviano, é para zerar logo essa proposta e nem mesmo ir ao debate? Ou o senhor acha que há pontos ali que carecem de mais discussão e até mesmo o relatório ser aprovado pela CCJ? O que o senhor acha que vai acontecer? Aí eu não estou perguntando o que o senhor acha que deve, mas o que vai acontecer? Bom, Basília, eu acho que é possível que seja aprovado este relatório. Pelo andar da carruagem, é possível que seja aprovado, o que não significa que isto vá vingar ao final. A constitucionalidade, como eu disse, a meu ver, não existe, né? A solução que eu vejo para este assunto é realmente as pessoas todas sentarem, dialogarem como bons cidadãos e construir-se um acordo para um sistema de autocontenção, um pacto, um código de ética do Supremo, um sistema autorregulatório. Este seria o melhor caminho com o qual se comprometessem os 11 ministros a cumprir agendas transparentes, limites às decisões monocráticas, limite ao tempo de vista, limites aos convites de particulares para eventos, uma série de limites que deveriam se comprometer os ministros. Essa eu penso que seria a saída para essa situação ideal. A meu ver, seria isso. Agora, prognóstico, é possível que seja aprovado, sim, pelo momento de polarização que nós estamos vivendo diante dessa questão das emendas. PECs que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal, essa é a pauta do dia. Lembrando que a CCJ faz uma análise formal, saber se o texto é constitucional ou não. Se passar, a Câmara ainda tem que criar comissões especiais para discutir esse texto a fundo, ir ao mérito de fato. Eu agradeço a participação de vocês por terem aceitado esse convite. Conversamos hoje com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, e com o advogado constitucionalista André Marcília. Muito bom dia aos senhores. Bom dia, uma honra. Obrigado, André. Obrigado, Basília. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até mais. Tchau, tchau.